Muito bem, então, conforme havia dito, estou aqui para conversar um pouquinho sobre música. Tem essa página já tem um tempo aí no Facebook. Faz tempo que eu quero fazer vídeo, mas confesso que não tenho assim as regras ou domínio, nem sequer um equipamento bacana. E eu sou pastor também, né? Para quem não me conhece, sou pastor aqui no interior do Maranhão, colado em Teresina. E por causa de toda essa situação que a gente está vivenciando, eu decidi, até por uma questão da igreja, estamos fazendo alguns vídeos ligados à igreja, né? Orando, clamando ao Senhor misericórdia nesse tempo difícil, mas estamos aí, e já que nós temos muitas pessoas em casa realmente que não estão assim meio perdidas, resolvi também para sair um pouco dessa questão dessas questões ligadas aí a coronavírus e tudo mais. A gente precisa aliviar um pouco a cabeça, né? A gente ora, clama ao Senhor, lê a palavra, mas falar de um assunto aí que eu gosto bastante, tudo muito novo no meio aí dessas questões ligadas à internet. Então estou aprendendo a fazer. Mas o assunto aqui não é corona, ninguém aguenta mais, é música, história da música cristã no Brasil. Nós temos uma história riquíssima e eu coloco assim, realmente uma história muito rica, apesar de atualmente as coisas estarem meio iguais, né? Então, no decorrer dos vídeos aí nesse período, não sei quanto tempo vai durar, nem quanto tempo eu vou fazer essas lives, tem os textos no blog aí, mas a ideia é falar um pouquinho sobre questão de música, né? E eu já começo com uma grande polêmica, porque algumas pessoas não gostam do termo gospel e elas ficam irritadas, falam música cristã. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com o termo gospel, né? Hoje as pessoas usam ou virou sinônimo de coisa mercadológica. Mas aí a gente precisa lembrar como o gospel surge no Brasil, ali no início dos anos 90. E a sensação que eu tenho é que as questões comerciais da música, elas independem do termo gospel. Na verdade, ela tem a ver com o direcionamento da própria liderança, né? O termo gospel vai surgir ali no início dos anos 90, lá em São Paulo, para basicamente na questão da igreja renascer em Cristo. E o Estevão Hernandes é que vai pegar esse termo que vem aí da cultura norte-americana, que vem lá da questão dos escravos, e vai colocar, naquela época, realmente como um visionário. Ele vai segmentar o nome gospel, vai atrelar o gospel, não a música evangélica. Pouca gente lembra, não vou dizer pouca gente, mas essa geração atual, eles não fazem ideia do que era ser crente no início dos anos 90. Então eu estou aqui, sou da geração dos anos 80, e ser crente no início dos anos 90 era um negócio terrível, porque a Universal e a Globo começaram a brigar e surgiam aí notícias para todo lado. Era uma situação muito complicada naquela época, e os crentes, diferente de hoje, que nós temos aí muita gente virando moda, né? A gente tem artista hoje que diz que é crente, continua cantando e tal, mas naquela época, no início dos anos 90, ser crente era um negócio meio raiz. Eu até brinco, falo da questão do Nutella, né? E naquela época os crentes sofriam um grande preconceito. Qual que era o cenário do início dos anos 90? O início dos anos 90, ele vai marcar uma transição no louvor congregacional, certo? Então, no fim dos anos 80 para o começo dos anos 90, a música congregacional ela vai tomar uma outra proporção, principalmente com o início do Ministério Koinonia lá em Goiânia, que era da Igreja Batista, eu sou batista, mas era da comunidade de Goiânia. Já mudou de nome muitas vezes, nem lembro qual que é o nome que está lá hoje. E nós temos aí o Asaf Borba também no Sul, com o Ministério Life. Nós temos em São Paulo a Comunidade da Graça se organizando. O louvor congregacional ele vai tomando uma dimensão diferente. Até então,
Basicamente, no meio tradicional, nós vamos ter Vencedores por Cristo. A série Louvor de Vencedores por Cristo, ela é uma série extremamente importante na história da música evangélica. Por quê? Porque os Vencedores começa ali no meio da década de 60 e no final dos anos 70, Vencedores inicia a sua produção nacional, só com músicas nacionais. E Vencedores é a grande referência de música. O meio pentecostal sempre teve ali os seus ícones, né? Mas Vencedores vai fazer aquela diferenciação dos cantores, como nós temos o Roxinol do Sertão, que me fugiu o nome agora, nós temos ali a turma do Edgar Martins, que cantando ali em São Paulo, eu até tenho aqui alguns nomes, né? Mas nós temos o grande Luiz de Carvalho, que é o primeiro a gravar a música, um disco, né? Ele grava o primeiro disco de 78 RPM, que era da gravadora Atlas, né? Que é ligada à Convenção Batista Brasileira. Isso lá nos anos 50. Esse estilão aí que eles têm, que é da gravadora Boas Novas, depois vai virar Bom Pastor. Esse estilão ele é muito americanizado. Você pode pegar e ouvir as músicas antigas, você vai ver aquela influência dos cantores norte-americanos e com hinos, né? Vencedores, o que Vencedores vai fazer? Vencedores vai iniciar uma produção de louvor brasileira. E aí a série Louvor é o grande diferencial, porque são músicas para cantar na igreja. Então, o Louvor 1, a capinha azul, o vinil, quem assistir esse vídeo aí, não sei quando, e deve até lembrar quando eu falo assim Louvor 1, né? E lembra das músicas que se cantavam na igreja, ainda versões, né? No Louvor 2, eu lembro que na congregação que eu fazia parte, menino, em São Paulo, cantava as músicas todas do Louvor 2, Exaltar-te-ei, Então se verá, várias músicas conhecidas. E Vencedores passa a nortear muito do louvor congregacional nos anos 80. Final dos anos 90, louvor em comunidade começa a encorpar mais, as gravações estão aí, as gravações ao vivo vão surgindo, e nós temos então um fenômeno em São Paulo, que é lá na Igreja Cristo Salva. Igreja Cristo Salva, no centro de São Paulo, o saudoso ali, né, o nome do tio Cássio, que fazia um trabalho com os jovens, e era um trabalho, eu vou usar a expressão alternativo, né, os jovens no centro de São Paulo. E essa igreja, ela vai fundamentar muitas coisas no início dos anos 90. A gente tem todo o padrão secular também, do rock nacional fazendo muito sucesso. Então essa igreja começa a utilizar outros elementos, outros estilos. A Renascer vai surgir um pouco depois, inclusive com Estevão Hernandes participando ali da Cristo Salva. A banda Oficina G3, por exemplo, nasce lá dentro da Cristo Salva. E aí os jovens começam a mostrar que são um setor a ser investido, né? E o fato é que de fato, desculpa, isso aqui não é editado, a gente vai errar algumas coisas. Mas a questão aí é que o Estevão Hernandes realmente investe pesado no trabalho com os jovens no centro de São Paulo. Vão surgir algumas ações impensáveis na época, porque algumas casas de show muito famosas em São Paulo, a gente pode citar aqui Dama Choque, né? Por exemplo, tinha a Terça Gospel no Dama Choque, que era música evangélica sendo tocada em festivais ou em lugares seculares, rompendo essa questão de ser tudo na igreja, né? E com isso, de uma maneira muito inteligente, o termo gospel começa a se aplicar a um estilo que não quer ficar enquadrado numa questão brega. Música de crente, para as pessoas que não eram, elas estavam muito associadas ao estilo sapatinho de fogo, ao estilo pentecostal. Então, o termo gospel começa a surgir no início dos anos 90 com as ações ligadas à música em São Paulo, produzida pela Renascer em Cristo. A Renascer vai formar uma gravadora que chama Gospel Records,
para não dizer que é rock, começam a se utilizar os termos gospel, e naquele momento é algo muito importante para a música, inclusive para a questão da qualidade da música evangélica. Algumas pessoas do meio secular que trabalham na questão técnica, elas começam a se converter em algumas igrejas. As igrejas mais badaladas do início dos anos 90, para personalidades, eram a Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra era uma igreja, no início dos anos 90, considerada cool. Era uma igreja assim que as pessoas, aqueles mais descolados, frequentavam. E a Renascer vai entrando nisso. E nós começamos a ter algumas personalidades que vão se convertendo do meio técnico e cantando mesmo. E aí começam a surgir uma nova maneira de enxergar a música. E o termo gospel, ele vai espalhando para os jovens. Porque, vou dar um testemunho pessoal. Eu chegava na escola, você não queria... legal para a turma que está entrando, obrigado pelos apelidos carinhosos, tá bom? Valeu, Arnold, valeu, Laqueden, obrigado, tá bom? A música gospel, você não queria dizer que eu ouvia música de crente na escola. Eu mesmo gostava de rock, eu lembro até hoje de uma fita cassete da banda Petra, que tinha lá o termo, era um dos melhores trabalhos do Petra, Beyond Belief. E cara, eu vivia dizendo... Valeu, Arnold. Eu vivia dizendo pro pessoal que eu escutava, era um estilo novo, era gospel, e eu compartilhava, emprestava ali a fitinha cassete, numa época, quem viveu essa época lembra muito bem, e nós temos ali, então eu compartilhava, não a música de crente, porque a música de crente fazia as pessoas ficarem zangadas, mas a música evangélica, o rock. Depois você pesquisa aí no YouTube, Petra, né? Inclusive tinha algumas músicas maravilhosas como Love, que é uma música linda do Petra, Beyond Belief, uma época que dá saudade, tá? Então, com isso, os crentes, os mais jovens, começavam a gostar muito. Eu lembro de discussões na igreja sobre bateria ainda. Quem é que pode imaginar que houve um tempo em que os pastores não queriam bateria na igreja? Hoje, digo como pastor, o dia que o baterista falta, a gente fica desesperado aí, né? Fica ruim. E os bateristas tinham esse problema, bateria, guitarra, e aí começou uma discussão sobre rock ser do diabo ou não, e o que estava acontecendo no meio gospel, o que era isso? E, na verdade, foi um movimento natural de adequação da igreja, estou dizendo no início dos anos 90, não estou aqui falando que a igreja estava se amoldando ao mundo, mas algumas quebras culturais. Se Vencedores por Cristo, por exemplo, quebrou alguns tabus no final dos anos 70, com o disco De Vento em Popa, em fazer a primeira produção brasileira de música 100% evangélica brasileira, com as composições nacionais, Sérgio Pimenta e outros, a Renascer quebrou alguns tabus no início dos anos 90 ao diversificar o estilo. Quando Vencedores nos anos 70, no final dos anos 70, começa a tocar bossa nova, Vencedores está usando algo que é da linha nacional, é um produto, é qualidade. A boa música nos anos 70, no final dos anos 70, ela é associada à bossa nova. A qualidade é muito boa. Elis Regina era a maior cantora do Brasil. Era diferente dos tempos de hoje, que a gente tem aí Anitta, Ludmilla, Pablo Vittar, misericórdia, né? Diferente desses tempos, os cantores na década de 70 eram mais refinados. E Vencedores quebrou essas barreiras. No final dos anos 80, aquilo que foi uma quebra de paradigma virou paradigma. E aí as igrejas estavam travadas achando que só aquele estilo era o correto. No início dos anos 90, a Renascer quebra isso. Não estou fazendo a defesa da igreja, mas estou colocando um ponto histórico aqui. A Renascer quebra essa questão da variedade de estilos. No auge ali dos anos 90, que a Renascer explode com várias
gravações de vários estilos. Nós temos João Alexandre, por exemplo, na Gospel Records. Pediram hoje, acho que foi o Guto, pediu para falar de João Alexandre. João Alexandre vai surgir no início dos anos 80, ele vai ter um trabalho espetacular que chama Pescador. Se você puder procurar, acho que não se encontra mais. Na internet você acha, Grupo Pescador. Na verdade está Grupo Pescador, mas o João Alexandre faz tudo praticamente sozinho. O João Alexandre vai ter contato com vencedores, vai participar de equipe de vencedores. A equipe do João Alexandre, se eu não estou enganado, não, ele viajou por vencedores mesmo. A equipe do João Alexandre vai virar o Milad. Milad é o primeiro ministério de louvor e adoração no Brasil de tempo integral. Eles inovam dessa maneira, porque eles entendem, então vão viajar ao Brasil como vencedores fazia. E o João Alexandre, ele não precisa falar que quem gosta de música cristã sabe muito bem que o João Alexandre é um monstro, toca demais, canta muito, e ele vai ali, então, preencher um contrato, vai gravar um disco pela Gospel Records, um disco chamado simplesmente João, muito legal, inclusive. Eu, particularmente, acho que ele ficou um pouco datado, que ele é muito eletrônico. Depois o João investiu nos trabalhos acústicos. Mas você tinha de João Alexandre Rebanhão. O Rebanhão, nos anos 90, era a grande banda evangélica, a grande banda de rock. No início dos anos... O Rebanhão surge com Janires, no final dos anos 80. Então, por exemplo, Catedral, Novo Som, Oficina... essas bandas, Cats Barnett, essas bandas todas vão surgir no início dos anos 90, ter a sua ascensão ali no meio, final dos anos 90. O grande boom ali, 95, 96, está no auge dos anos 90. Mas Rebanhão era a grande banda. E o Rebanhão assina com a Gospel Records. Você tem de Rebanhão, considerado rock, a João Alexandre. Você tem a banda Canal. Não sei quem vai lembrar aí da banda Canal. Com aquela música Jeová Jireh. Sei quem lembra, se você lembrar aí depois, você coloca nos comentários aí da live, né? Fica aí, quem for ouvindo, não sei quando é que você vai ver esse vídeo. Estou gravando hoje no dia 20 de março, no meio, espero que no meio, não no início dessa crise de coronavírus, né? Mas a banda Canal, você tem uma banda, a banda FO, em São Paulo, que era uma banda que tocava reggae e tocava samba. Ia de reggae a samba, que era muito controverso. Uma banda que não era da Gospel Records e que fazia muito sucesso no início dos anos 90 era o Kadosh. Kadosh em São Paulo era algo assim espetacular. Por que eu estou citando tudo isso? Porque, de uma maneira visionária, o pessoal da Gospel Records, eles entenderam o potencial da música cristã dentro desse universo e das variedades. Então, nós temos aí a música, a questão gospel surgindo. É música cristã, mas alguns hoje demonizam e falam do gospel pela questão do mercado. Essa questão ia surgir de qualquer jeito, não é o termo. Tá? O problema todo foram outras questões que a gente pode falar em novos vídeos, né? Mas você não pode riscar da história ou simplesmente rotular e dizer não é gospel. Gospel representa sim a música cristã evangélica no Brasil. Hoje nós vivemos um tempo diferente, né? Muitos anos se passaram, as questões algumas degringolaram, e eu percebo que o mesmo cansaço, posso estar equivocado, tem o Fábio Sampaio, que é o vocalista da Tanlan, ele está sempre dando um alô aí para mim, talvez ele veja esse vídeo, e eu gosto de conversar isso aí com ele. Eu acho que talvez o desgaste que existe com o nome gospel hoje, daqui uns 10 anos, seja com o nome worship. A gente vive numa época em que tudo é worship, que na verdade na tradução é estranho você dizer é louvor ou é worship, né? Estilo worship. É um negócio meio bizarro. E como as coisas chegam atrasadas no Brasil. Porque essa febre que a gente tem de falar worship, ela surge lá no início dos anos 2000 nos Estados Unidos. Em 2002, o Michael W. Smith ele vai gravar um dos melhores trabalhos da carreira dele,
que é o Michael Smith Worship, a capinha vermelha. Depois a gente tem a banda Salvador gravando Worship, a gente tem vários cantores americanos exatamente com esse nome, que passa a ser aquele estilo mais de adoração. Agora, de 2015 para cá, é que a gente tem aí essa febre worship, esse estilo que é, na verdade, a Hillsong, a Darlene fazia isso no final dos anos 90, né? E a gente não pode discutir que a qualidade da música cristã no Brasil hoje, a qualidade, estou falando da questão técnica, estou falando da qualidade de gravação. Isso no Brasil hoje é espetacular. Eu vejo vídeos assim impressionantes. Agora, termo de letra, poesia, isso tudo é muito variado, isso tudo é muito discutível, né? Eu estou entrando aí na fase mais velha e confesso que nunca imaginei que eu ia ficar com aquela história de que o meu tempo era melhor. Mas música evangélica hoje, de um modo geral, ela está muito repetitiva. Talvez nós estejamos vivenciando um período na história da música cristã mais repetitivo. Pelo menos pelo que tem saído. Tem saído muita coisa boa, mas o que está dominando o cenário da igreja me preocupa um pouco nesse aspecto, né, de letra, de teologia. E aí a gente remonta lá aos anos 90, quando o movimento gospel, quando a Renascer ela explode, quando a Gospel Records domina o mercado, a sensação que eu tenho, eu não sou um profissional, eu sou uma pessoa que gosta de música, tive o privilégio de trabalhar 10 anos da minha vida com música. Não sou músico, gosto de cantar na igreja. Mas a sensação que eu tenho lá atrás, comecei a trabalhar em Vencedores por Cristo no escritório lá em 96. A sensação que eu tenho lá nos anos 90... Oi, Flávio, obrigado pelo olhinho, tá? Você gosta daí das coisas no Facebook, né? Mas voltando, a sensação que eu tenho é de que, de um modo geral, alguns que estavam à frente, que eram pessoas importantes da música, da qualidade, se isolaram, talvez acreditando que aquele período não fosse passar, acreditando que se manteriam no auge, não sei. Mas eles foram se isolando e desaparecendo, também não souberam interagir com os novos tempos, isso lá atrás. Uma iniciativa muito legal que teve nos anos 90 foi ali por 94, 95, corro o risco de errar o ano. Acredito que o último grande sucesso de Vencedores grava até hoje, mas eu posso estar enganado, mas acho que o último trabalho de Vencedores assim, que vendeu muito, que foi um grande sucesso, foi o Louvor 8. Posso estar enganado. Estou fazendo uma live aqui, não estou com os papéis, mas o Louvor 8 foi um trabalho meio que de resposta. Vencedores naquela época juntou grandes nomes, João Alexandre, Jorge Camargo, Jorge Heder, gente, que saudade do Heder. Nas composições, nos arranjos, você tinha o César Elbert em grande fase ali, fazendo coisas lindas, até mesmo, não tenho certeza, mas acho que o Woody participou do Louvor 8, Jorge Camargo, gente, que coisa linda as músicas, até hoje aquela música É o Teu Povo, Mexe Comigo, uma versão linda de Deus, Somente Deus, Castelo Forte do João Alexandre, versão extraordinária também. Foi talvez o último grande ajuntamento de nomes nos trabalhos de Vencedores. E deu certo naquela época. Só que aí cada um foi cuidar do seu ministério e, de um modo geral, houve essa explosão com a Gospel Records. No Rio de Janeiro, você tem o surgimento da MK. A MK vai mandar ali na música do Rio de Janeiro. Até hoje a MK meio que dá as cartas. Aí você tem lá Novo Som, Catedral. As comunidades no Rio de Janeiro são muito mais fortes que em São Paulo. No Rio de Janeiro você tem comunidade de Nilópolis, Vila da Penha, Zona Sul, a Igreja Batista Nova Jerusalém, que é estilo comunidade também. As comunidades no Rio de Janeiro são muito fortes. Em São Paulo você tem basicamente a comunidade da Graça tocando, fazendo sucesso. Então, como é que a gente vai esquecer da comunidade Vila da Penha em 94, horário nobre na Globo, tocando Consagração? Esses dias estava vendo um vídeo lá em casa mostrando para o pessoal como eram as produções. E as comunidades eram muito fortes.
Em São Paulo isso é mais dividido, tá? E aí você tem a Comunidade da Graça, o Adhemar de Campos fazendo muito sucesso em São Paulo, polêmico. Quem morou em São Paulo vai lembrar aí do choque que foi, por exemplo, aquele que tem sede busca, meio que uma timbalada para ser tocada na igreja, era um negócio estranho. E o Adhemar de Campos fez isso, mas sempre muito em contato. Fora do circuito Rio-São Paulo, você tem ali, acho que talvez o maior sucesso, ou o maior nome de domínio, de um modo geral, no Brasil, você tem a Koinonia, né? O Ministério Koinonia, que nos anos 90 eles dominam e eles surgem de Goiânia para Brasília, tá? Então, são histórias da música, que eu gosto bastante. A nossa música é riquíssima. Eu comecei hoje falando... Valeu, Arnold. Eu comecei hoje falando aqui sobre a questão do gospel. Eu não tenho problema nenhum com o nome gospel, mas entendo aqueles que não gostam. Aqueles, eu vou usar a expressão, mais puristas, tá? Mas eu, sinceramente, como alguém que vivenciou, em especial, a revolução gospel, eu não tenho esse trauma. Se você perguntar para mim, tá, mas e hoje, o que você acha? Virou mercado, né? Como tudo. Eu vejo as pessoas criticarem a estética ou o mercado gospel na música, mas talvez elas não critiquem a variedade que nós temos de Bíblia de estudo, que parece muito caça-níquel. Tudo virou mercado, é a questão do consumo, da busca. Mas nós temos coisas importantíssimas. Nós temos trabalhos dessa era gospel. Nós temos trabalhos dessa... Sabor de Mel, estão perguntando aqui. Beleza, eu não vou falar de Sabor de Mel, que já está mais recente. Estou falando de coisa antiga. Mas nós temos aí trabalhos importantíssimos que surgiram nos anos 90, que são divisor de águas. Então a gente pode contar ali Rebanhão. Rebanhão é importante nessa história. Com Janires ainda, que sai da Cristo Salva. Nós temos Catedral no Rio de Janeiro. Catedral no Rio de Janeiro, eles começam assim independentes, fazendo uma revolução lá. Novo Som, que é uma banda, são bandas que hoje já não estão mais tão no alto. Espero que eu não zangue ninguém, né? Mas são bandas que estão mais embaixo hoje, mas que foram muito importantes. Nós temos ali o Cats Barneia, que vai surgir também no início dos anos 90. Resgate, talvez o Resgate seja a banda mais amadurecida dessa história toda. Uma banda que começou lá atrás, que está junto até hoje e que reflete um pouco do que foram esses anos e da maturidade. O Resgate até hoje lança música excelente. O Oficina G3 está em atividade até hoje. Só que o Oficina G3 já mudou tanto que eu não considero. Do Oficina G3 do início só tem o Juninho Afran. Os mais antigos hoje estão ali, entraram no Indiferença, em 96. E o Mauro é um excelente cantor, né? Quem sou eu para falar aqui? Mas é uma banda que mudou muito. Agora o Resgate, eles estão juntos, né? O Cats Barneia, que era a banda que eu mais gostava da época, se desmontou completamente. Então, até eu dei uma olhada recentemente como é que estava a banda, mas não tem jeito, né? A banda era o Simeon. O Estevão Hernandes fez há uns anos atrás, lançou aí um grupo para cantar músicas daquela época, basicamente músicas do Cats Barneia, porque não citam mais o Simeon, né? O Simeon é como se não existisse na história. E eu fiquei ali, não dá, né? Legal era o Simeon cantando. Nesse tempo de crise, eu lembrei de uma música do Cats Barneia, que o Simeon cantava o trecho lá do profeta, né? Se não houvessem vacas nos currais, grito de alerta o nome da música. Darei meu grito de alerta, Senhor, eu só confio em Ti. Era muito bacana. Então a história é rica, nós temos uma infinidade de assuntos para tratar, para falar. Depende muito aí da demanda. Os textos, eu tenho feito textos por décadas ali, que estão situados, década de 50, década de 60, década de 70, de 80, 90.
Não fiz dos anos 2000 ainda, tá? Tem uma questão aí que não é fácil sentar e escrever. Estou longe de ser alguém que flui o texto, mas eu gosto demais. E vivemos grandes histórias, né? As influências norte-americanas. Mas estamos iniciando. O dia que você vê esse vídeo aí, se tiver alguma pergunta, falaram do João Alexandre. Só um resuminho básico aí do João Alexandre. O João Alexandre, então, ele surge no início dos anos 80, ele passa pelo Milad, tem composições maravilhosas e vai então começar a lançar os seus discos. O primeiro disco dele, com o nome apenas João Alexandre, sai pela Gospel Records, que é o Simplesmente João, que eu gosto bastante. Depois ele vai gravar Todos São Iguais. Eu não lembro a gravadora agora, era uma gravadora que não existe mais, depois o disco foi lançado independente. Todos São Iguais, e na época a Tirza lançou um disco também chamado Muito Mais. Estou falando disco porque naquela época ainda saía vinil, tá? Isso aí é 94, talvez, 95, não sei. Quem souber escreve aí nos comentários, se é que alguém vai comentar. Não sou youtuber, gente, então estou fazendo uma live aqui pela primeira vez nesse canal. Tá bom? Depois disso, ele inicia uma série muito bem sucedida de discos acústicos, de voz e violão. Eu já estava em Vencedores, eu entrei em Vencedores em 96, quando o João Alexandre gravou o primeiro, gravou no estúdio Koinonia, do Daniel Choi, que era na sede de Vencedores. E ele gravou voz e violão. Espetacular esse trabalho até hoje. Excelente, vale a pena você pesquisar. Depois do voz e violão, nós temos o acústico, que é outro baita CD do João Alexandre, baita trabalho do João Alexandre. E aí ele engata, ele vai engatar, quando eu dou risada, os comentários que vão surgindo, viu, gente? Desculpa aí, não sei lidar com tanta informação ao mesmo tempo. Eu tô sem roteiro nenhum aqui na mesa, eu tô só falando, tá bom? Valeu, Arnold. Mas é complicado isso. Tem uma turma que eu conheço já, viu? E o João Alexandre vai gravar, então, essa série, que é o voz, violão, acústico, voz, violão e algo mais. São os três, eu vou usar assim a trindade aí, né? Os três principais discos do João Alexandre nessa fase. Depois ele vai lançar outros discos, mas no final dos anos, até o final dos anos 90, ele vai ser ali uma figura espetacular, referência nesse estilo. Então o João Alexandre ele segue. O João Alexandre não é um cantor de muitas composições. Eu lembro na época que a gente brincava que todo disco ele gravava Olhos no Espelho. ele tem essa música gravada assim, acho que uns 5 trabalhos dele. Mas as composições dele são excelentes, são excelentes. E curiosamente, pediram aqui, falaram o João Alexandre e o Stênio. O Stênio ele vai surgir de maneira tardia na música, já ali nos anos 2000, com uma idade, já não era mais nenhum menino. E ele mora no norte do país, se eu não estou enganado. Também tem trabalhos espetaculares, mas você percebe que não é uma grande quantidade de composição. A música dele, uma música linda dele é Tapeceiro, que o João Alexandre gravou, né? Então são pessoas, deixa eu ver aqui, é aquela música que é o hino da EBD, Barnabé Natural de Chipre. Vou falar de Barnabé já, tá bom, Arnold? Segura um pouquinho aí, não saia não, só para finalizar. O Stênio está em plena atividade, mas é um músico mais... ele é uma pessoa que não sai tanto, que não viaja tanto. Tá tirando a concentração mesmo, Flávio. Estou tentando voltar aqui às questões. As questões ligadas aqui ao Stênio, mas é um compositor espetacular, as músicas dele são lindas. Tá? Barnabé, meu caro amigo Arnold, é uma música que faz parte, se eu não estou enganado, do Louvor e Adoração 2 da Igreja Batista do Morumbi, que era uma cantata em Atos. Essa música do Jorge Heder. E ela entrou inclusive para o HCC, que foi uma tentativa dos batistas de modernizarem um cantor cristão. Não vou entrar nessa polêmica, mas
Barnabé do grande, do saudoso Jorge Heder, que às vezes a gente fica, nossa, mas por que uma música para Barnabé? É estranho, principalmente os evangélicos que não cantam, né? Que não colocam personagens assim. Barnabé é uma música que foi feita num contexto de cantata da igreja de Atos. É uma música com um fim específico que envolve uma narrativa. Barnabé é um personagem impressionante que nos dá um exemplo, mas tem um contexto ali da sua música, do seu surgimento, né? Olha só, tem um pessoal aqui do Novo Tempo, grande Paulo, tá vendo aí, que legal. Tamo junto aqui, viu? E orando também. Então, para tirar um pouco aí essa tensão do coronavírus, como alguns falam, você gostou, né, Arnold? Vamos falar de música aqui, vamos falar de história da música. Então, essas músicas, a Igreja Batista do Morumbi, ela gostou dele na voz, irmão Shoa. Ah, você gosta, né? Grande abraço, Shoa. O Arnold quer que você cante no dia que a gente voltar ao culto, porque eu não sei quando é que a gente vai voltar ao culto, tá? A Igreja Batista do Morumbi fez 40 anos agora. E o início da Igreja Batista do Morumbi é muito ligado com vencedores. Eles têm trabalhos na música excelentes. Uma música que vai surgir nesse contexto é a música de Todas as Tribos. Essa música, eu não sei se é do Louvor e Adoração 1 ou se é do Louvor e Adoração 2, que são discos do Morumbi. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Essa música, se eu não estou enganado, é do Jorge Camargo. Pessoal que tiver as informações aí, pode colocar nos comentários depois, viu? Mas são músicas que fizeram a história da igreja, até pela influência. Existe todo um lado correndo no meio pentecostal, uma linha do tempo que é mais diferente. No meio pentecostal nós temos aí, paralelo a isso, a Shirley Carvalhais, os Zés de Paula, a família Nascimento, que já começa a surgir ali nos anos 90. Então são coisas diferentes que a gente conversa num outro vídeo, num outro tempo, tá? Mas tá aí, primeiro vídeo, galera divertindo aí, obrigado. Vamos ver comentários, você que quiser propor algo para um bate-papo depois. De todas as tribos que você está falando, né, Flávio? Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Essa música é linda, essa música realmente é muito bonita. Que vai cantar nas igrejas aí, vai ser uma referência no louvor congregacional dos anos 90. Mas essa música, Flávia, ela é do início dos anos 90, se eu não estou enganado. É engraçado como algumas músicas vão voltando, né? A gente está numa época tão complicada de composição que a gente vê muitos cantores recorrendo à questão memórias, lembranças, cantando músicas antigas. O Eli Soares tem um trabalho espetacular lembrando de músicas assim. Eu não falei muito, por exemplo, do Logos. O Logos não é um grupo de louvor congregacional, mas o Logos surge do grupo Elo, que vai ali ser inspirado em Vencedores por Cristo. Vencedores vai inspirar muita gente nos anos 70 e vão surgir grupos. Por exemplo, quem diz e confessa que foi inspirado por Vencedores foi o Asaf Borba. O Asaf Borba vai revolucionar a música no sul do Brasil e depois pelo centro-oeste, chegando no sudeste. E você tem também o grupo Elo, que surge ali em Atibaia, que vai cantando e formando o grupo dentro do seminário Palavra da Vida. E quando acontece o acidente no início dos anos 80, o grupo Elo acaba, vai surgir o grupo Logos, que tem uma qualidade, a poesia do grupo Logos é espetacular, né? Muito boa a poesia, e eles vão surgindo, mas não são tantas músicas de louvor e adoração, são músicas para ouvir, de devocional e tal. O Grupo Logos vai ter uma carreira, o Grupo Logos vai gravar a maioria dos discos pela Line Records. Depois, nos anos 90, final dos anos 90, Vencedores por Cristo vai adquirir os direitos e vai começar a comercializar os CDs do Grupo Elo. Depois do Grupo Elo,
Depois do Grupo Elo, nós vamos tendo aí o Logos, vencedores distribuindo o Grupo Logos, né? Então tá aqui, ó, Josué, grande Josué, Josué Oliveira, de todas as tribos, é do Guilherme Kerr e Jorge Camargo, certo? Eu sabia que tinha o Jorge Camargo. É do Missões e Adoração 1. Então é o primeirão que inicia uma... Hoje o nome trilogia tá em moda, né? Então você tem Missões e Adoração 1, Missões e Adoração 2, Missões e Adoração 3. E essa é a primeira. Depois o Jorge Camargo vai regravar essa música muitas vezes. O Guilherme Kerr vai embora para os Estados Unidos, está lá até hoje, e aí nós não temos tantos trabalhos dele, mas o Jorge Camargo regrava essa música muito bonita, por exemplo, num disco dele chamado Presença. Jorge Camargo, o Presença, que é da época que eu estava em Vencedores, deve ser de 96, 97. Não estou com as datas aqui. Os textos que eu tenho colocado, os textos que eu tenho colocado, eles têm as datas, né? Tá aqui para falar do Aleluia de Handel. Aí é outra pegada, porque ele faz parte de uma cantata clássica, né? Não é brasileira. E é uma música muito difícil, é uma música de execução mais de coral. Dificilmente você vê pessoas cantando essa música livremente. Mas vou dar uma dica, Marluce. Nos anos 90, no início dos anos 90, nos Estados Unidos surgiram musicais, cantatas, com grandes nomes da época. E eles fizeram uma nova versão do Messias de Handel, a cantata completa, na época com cantores conceituados. É excelente. Inclusive Michael Smith canta, o Steve Kurt Chapman, você tem ali Michael English, na época fazia muito sucesso, e as versões são lindas. Pode procurar Messias de Handel, deixa eu lembrar o nome do CD, é isso aí, Messias, não lembro agora, eu tenho, depois eu coloco aqui o comentário, mas maravilhosa a versão do Aleluia de Handel, muito boa. Tá certo? Tá aqui o Jackson, grande Jackson, um abraço. E aí, pastorzão, fala um pouco do grupo... Ih, rapaz, grupo Voz da Verdade, negão? Quanto tempo, Jackson? Quer me complicar, né, cara? Voz da Verdade, você quer que eu fale só da parte musical, né? Porque eu não vou entrar na questão teológica, não. Os caras querem me derrubar aqui. Voz da Verdade é um ícone da música, cara. Não dá pra desmerecer o que o Voz da Verdade tem feito todos esses anos. Voz da Verdade surge nos anos 70, núcleo da família principal. Eles tinham uma loja de sapato e eles gravam o primeiro disco, e olha só a estratégia do Voz da Verdade no início. Eles davam um compacto para os clientes da loja de sapato lá em Santo André. E eles vão crescendo. E o Voz da Verdade, eles têm aí todo um universo. No meio nerd a gente fala fanbase. Mas o Voz da Verdade tem um monte de gente das mais variadas denominações. Conheço muito batista que ouve Voz da Verdade. Eu cresci ouvindo Voz da Verdade. Confesso que eu ouvi a Voz da Verdade quando pequeno também. E tem a turma do sul do Piauí gosta muito da Projeto no Deserto, o pessoal de Gilboés, né? Inclusive um grande amigo que eu tenho, o Orestes, gosta muito dessa música do Projeto no Deserto. Voz da Verdade, eles têm um público ali, o que eles lançarem vende. Eles conseguiram fazer algo que pouca gente conseguiu, poucos grupos na música evangélica conseguiram o que o Voz da Verdade fez, que foi literalmente mudar a geração no grupo. Hoje o Voz da Verdade basicamente são os filhos e netos da primeira geração, e eles continuam vendendo do mesmo jeito. Continuam aí com um sucesso enorme. Acho que 2 integrantes do Voz da Verdade faleceram, 2 ou 3, alguns inclusive de maneira triste, né? Foi questão de doença. Mas tem aí essa dificuldade. Mas tá aí, Josué, já falei de Voz da Verdade. Tô precisando, vou terminar a live aqui. Mais algum assunto, mais alguma coisa aí pra gente trocar uma ideia? É gostoso falar de música, gostoso relembrar muita coisa. Josué gosta aí de músicas mais roqueiras, se eu não estou enganado. E são bons tempos, né? Bons tempos aí
da música evangélica, tá bom? Então, agradeço esse período, tá tudo muito experimental. Vou ver quando é que eu faço a próxima live aí, vão comentando, vão colocando aí assuntos que a gente vai conversando a respeito da história da música evangélica, tá bom? Espero não atingir ou entristecer ninguém, porque música é muito controverso, né? Mas eu trato aí todos com respeito em termos de estilo, a não ser que seja funk, porque funk não é de Deus. Quero ganhar nenhum processo não, mas funk não dá. Tem a galera do funk gospel aí que não dá. Adriano Gospel Funk, gente do céu, chuta que é laço. Tem gente que gosta disso, eu não curto muito isso não, né? Mas enfim, tirando aí as questões do funk gospel, a gente vai falando. O rap gospel tem uma qualidade, ou talvez seja o estilo dentro da música cristã mais reconhecido secularmente em termos de premiação. Nós temos aí cantores dessa linha que tem um grande alcance no meio secular, inclusive. O rap gospel é muito bem sucedido, né? Então, Deus abençoe, manda os comentários, quem tem meu WhatsApp, em breve a gente faz uma nova live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, me mandem no particular aí coisas para melhorar, porque eu estou aí agradecido. Olha, só na hora que eu estou saindo, estão me perguntando de reggae, eu preciso terminar esse negócio. Tá aqui o reggae, pastor, fala sobre a questão da música adventista no evangélico. Um pergunta do Voz da Verdade e o outro da música adventista. Eu não vou cair nessas ciladas agora não, Josué. Não vou debater as questões teológicas. Nós não temos o reggae evangélico, para finalizar aqui esse assunto. O reggae evangélico talvez seja um estilo que ficou para trás. Nós não temos assim um universo bem constituído aí dentro do reggae. Nós temos aí hoje basicamente o Salomão do reggae, que faz sucesso. Você tem o pessoal da Bola de Neve, que toca e usa muito reggae. E nós temos o Nengo Vieira, que é talvez o cantor mais antigo de reggae aí no Brasil, né? Então é um estilo muito segmentado. O reggae é segmentado tanto secularmente quanto dentro da música cristã. Mas você tem bons grupos, e o Maranhão obviamente tem grupos muito legais, inclusive aqui na região que eu tô, tem uma turma que manda muito bem. Acredito que o Bola de Neve conseguiu aí colocar o reggae em evidência no meio dos anos 2000, né, com a Tribo de Louvor, com o primeiro disco do Bola de Neve, onde eles praticamente tocaram tudo em reggae. Você tem o vocalista do Planta e Raiz, que é uma banda secular, que é do Bola de Neve e que canta, faz ali duetos. E o Salomão do reggae, que pela Sony Music agora tem feito muito trabalho, tá? Mas o reggae não tem esse alcance todo. De um modo geral, o reggae fica para trás. Dois estilos na música evangélica que não avançaram: o reggae e o pagode, samba. Você também não tem assim uma grande variedade desse estilo não, certo? E a música adventista, Josué, você sabe disso, talvez seja o segmento de maior qualidade que nós temos, tecnicamente falando, em termos de harmonia. Tem uma história também. O Arautos do Rei é um dos grupos evangélicos mais antigos em atividade. Eles renovam a formação deles de tempos em tempos, e o Arautos do Rei tem músicas belíssimas, são músicas americanas traduzidas, e muitas nacionais. Você tem o Prisma Brasil, que tem uma história, pouca gente sabe, mas a Bom Pastor, que foi a gravadora do Prisma Brasil por muito tempo, o Prisma fazia os backs do Luiz de Carvalho, né? Pouca gente sabe disso, mas o Prisma Brasil fazia ali os backs para o Luiz de Carvalho, que é um grande ícone da música do meio tradicional, por exemplo.
e o Prisma Brasil estava lá com a sua qualidade. Você tem hoje duas linhas no meio adventista. Você tem a galera que segue ali desde sempre o estilo do Prisma, o estilo dos grandes grupos, mas você tem uma turminha moderna. Você tem a turminha aí do Leonardo Gonçalves, que é adventista. Você tem os irmãos lá, os Arrais, que são adventistas, e eles têm aí esse estilo. E tem muito, curioso, né? Tem muito grupo da linha reformada que bebe na fonte adventista, de estilo de cantar. Mas aí é outra discussão. Mas a música adventista, eles entraram e entenderam. A música é uma ferramenta para a gente e a gente vai manter isso aqui. Eles têm uma faculdade. Tem um grupo que... não vou me lembrar agora o nome desse grupo. Eu tenho visto aí... Vocal Livre, cara. Tá demais, hein? É o Vocal Livre. Vocal Livre é espetacular. Se um dia alguém do Vocal Livre ver esse vídeo aqui, por acaso tá na página História da Música Cristã, olha, Vocal Livre é espetacular. Eu, hoje, se não for o melhor grupo vocal do Brasil hoje, tá briga nas cabeças. E achei estranho, uma novidade. Eu vi eles fazendo um cover da Aline Barros, cara. Eu nunca imaginei que havia um grupo adventista fazendo cover da Aline Barros. Eles fizeram, é só olhar lá o último vídeo deles, que é daquela música... É aquela... Mestre, eu preciso de um milagre, é essa? Não lembro agora, mas eles fizeram, agora eu vi, tem 2 dias, Vocal Livre fazendo um cover da Aline Barros. Então, os tempos realmente são malucos. Grande abraço para vocês, a gente conversa mais de música depois, senão não acaba essa live nunca, tá bom? Experiência para mim foi bem legal, não sei para quem tá assistindo. Um abraço aí e até mais.